Eles tinham fama, glória e salários que beiravam o inacreditável. Eram tratados como deuses nos gramados, cercados de luxo, aplausos e promessas de um futuro garantido. Mas bastou um tropeço, uma escolha errada, e tudo virou pó. Alguns se perderam no vício, outros confiaram demais. E muitos simplesmente não souberam lidar com a avalanche de dinheiro que o futebol jogou em seus pés. Hoje, vivem à margem, esquecidos, pobres. Alguns nem estão mais entre nós. Prepare-se para histórias que chocam, emocionam e servem de alerta. 10 jogadores milionários que perderam tudo e terminaram na miséria. Agora me diz, qual dessas histórias vai te deixar mais indignado? A que envolve um campeão do mundo vendendo sua medalha? Ou aquela em que um ídolo do passado virou morador de rua em outro país? Fica comigo até o fim. E já comenta aí qual dessas trajetórias te deixou com o coração apertado. Vamos juntos nessa viagem pelos bastidores sombrios do futebol. Perivaldo Dantas. O nome pode não soar familiar para os mais jovens, mas nos anos 70 e 80, Perivaldo Dantas era sinônimo de talento, velocidade e ousadia. A penetração, pode sair o gol do empate, Valdir Pérez. Perivaldo! Vai se consagrar o Perivaldo! Lateral direito de origem baiana, brilhou com a camisa do Bahia, Botafogo e Palmeiras, e chegou até a vestir a amarelinha da seleção brasileira. Em campo, era aquele tipo de jogador raro, ao mesmo tempo marcador e artilheiro. Chegou a ganhar 2 bolas de prata, um feito que poucos defensores podem ostentar. Seu auge veio na Coreia do Sul, onde jogava por um clube local com um salário de fazer inveja. $100 mil por ano, o equivalente a uma pequena fortuna na época. Com cerca de $9 mil mensais, ele vivia com conforto e reconhecimento. Mas bastou um impulso mal calculado para mudar o rumo de sua vida. Sem aviso, Perivaldo abandonou tudo e voltou para o Brasil. Sem contrato, sem planejamento, apenas movido pela emoção. Ele mesmo definiu essa decisão como o início do fim. As oportunidades por aqui não surgiram. Então, decidiu tentar a sorte em Portugal, esperando retomar a carreira na Europa. Mas não conseguiu mais nenhum clube. O craque virou desempregado e, aos poucos, também virou invisível. Mesmo tentando outras funções, como cozinheiro em um hotel de luxo em Lisboa, onde ganhava bem, Perivaldo caiu mais uma vez. Investimentos mal feitos, uma dolorosa desilusão amorosa e a falta de apoio familiar o arrastaram para um lugar que poucos imaginariam: as ruas da capital portuguesa. A gente descobriu então que Perivaldo, o ex-jogador do Bangu, do Palmeiras, do Botafogo, da seleção brasileira, hoje é um morador de rua em Lisboa. Sem casa, sem dinheiro e sem amigos, passou a dormir nas calçadas, a comer doações e a viver da esperança de ser reconhecido por alguém. E foi exatamente isso que aconteceu. Um jornalista brasileiro o encontrou, registrou a história e a notícia causou comoção. 30 anos depois, o Fantástico encontrou Perivaldo pelas ruas de Lisboa. Depois que parou de jogar futebol no Brasil, no Bangu, em meados dos anos 80, pouco se sabe da vida de Perivaldo. Ele diz que foi para a Coreia, na Ásia, e depois veio aqui para Portugal. Nós procuramos a Federação Portuguesa de Futebol. Eu tinha uma casa que hoje em dia praticamente aí vale em dinheiro português uns 300 e 400 mil euros. Aqui em Portugal? Não, tinha lá no Brasil, era muito dinheiro. E as minhas luvas chegaram a 100 mil dólares por 2 anos. Não cumpri, eu só fiquei lá quase que 8 meses, 9 meses. Me deu vontade de vir embora, larguei tudo. Foi assim minha atrapalhação. Foi aí que eu prejudiquei a mim mesmo. Foi assim, com um misto de humor e dor, que ele definiu sua queda. Graças à comoção, Perivaldo conseguiu voltar ao Brasil em 2013. Temos que abraçar o Perivaldo. É um atleta que teve história no Brasil, está numa terra distante. Se a questão for dele voltar para o Brasil, vamos patrocinar a volta dele. Com a ajuda de amigos. Ganhou um emprego simples em um sindicato de jogadores,
com carteira assinada. Voltou a ter dignidade. Peri é uma pessoa mais engraçada, cara. Tem que ter ele no grupo, que é uma pessoa que diverte. Faz rir e inspira, seja mostrando a velha habilidade. Seja como exemplo, até de não ser seguido. Mas o tempo, esse velho inimigo, já havia feito seu estrago. Em 2 de julho de 2017, ele faleceu aos 64 anos, vítima de uma pneumonia. A pergunta que fica é: quantos craques ainda precisam cair na rua para a gente enxergar o lado invisível do futebol? Clodoaldo. Para quem viveu o futebol do Nordeste nos anos 2000, Clodoaldo não era apenas um jogador. Ele era um espetáculo à parte. Marcava gols antológicos, fazia danças irreverentes e conquistava multidões, principalmente com as camisas do Ceará e do Fortaleza, onde virou ídolo eterno. Errou! Clodoaldo é matador. Clodoaldo é bom de bola. O baixinho é o cão. Quando pega o Ceará, deixa a zaga no chão. Nascido numa família humilde, Clodoaldo viu sua vida mudar da noite para o dia. De repente, estava ganhando o que nunca imaginou. Carros, roupas caras, festas, mulheres, tudo à disposição. Mas como tantos outros, ele não teve preparo emocional para lidar com a avalanche do sucesso. Quando a gente vem de uma família humilde e as coisas surgem de uma hora para outra, a gente fica meio sem pensar. Ele próprio admitiu anos depois. E foi exatamente isso que aconteceu. O deslumbramento com a fama e o dinheiro o levou a gastar compulsivamente. Os convites para baladas eram constantes. As más companhias também. E ele entrou num ciclo perigoso de ostentação, descontrole financeiro e decisões ruins. Procurar resolver minha situação o mais rápido possível e eu já posso voltar a trabalhar. A conta chegou. O jogador que já foi o terror das defesas viu seu nome estampar jornais por um motivo bem diferente. Foi preso por não pagar pensão alimentícia. A situação era tão crítica que foi preciso ajuda de amigos e torcedores para levantar a fiança e livrá-lo da cadeia. Era o fundo do poço. Mas Clodoaldo fez algo raro. Reconheceu o erro. Pediu perdão publicamente e começou a reconstruir sua imagem. Aos poucos foi reencontrando o caminho. Voltou ao Fortaleza, mas desta vez fora de campo, como auxiliar técnico das categorias de base e embaixador do clube. Hoje, representa o Leão em eventos oficiais e usa sua história como alerta para os mais jovens. Uma trajetória que poderia ter terminado em ruínas, mas que ganhou um novo sentido através da humildade. E a lição que fica é clara. O sucesso é um jogo rápido, mas a maturidade, essa demora a entrar em campo. Reginaldo. Nos anos 90, seu nome ecoava nos estádios paulistas. Reginaldo Rivelino Jandoso, mais conhecido como Pia, era um meio-campista de talento irreverente que jogou por clubes como Santos, Ponte Preta, Coritiba e outros. Dentro de campo, era a alma do time. Fora dele, era um homem em constante batalha contra seus próprios demônios. Com a bola nos pés, conquistou salários invejáveis. Vivia bem, com fartura. Tinha 3 casas, uma chácara, motos importadas, carros de luxo na garagem, tudo comprado à vista. Eu ganhei bem, joguei em times grandes, não posso reclamar, ele dizia. Mas o brilho da fama se apagou rápido. A rotina de festas, o vício em álcool e entorpecentes começaram a roubar dele mais do que dinheiro. Roubaram sua paz, seu foco, sua estrutura. Ele mesmo descreve sua fase mais sombria com ironia amarga. Bagunça, bebida, farra e noitada. Tudo de ruim é um Pia. Bagunça, bebida, farra e noitada, essas coisas erradas, tudo de coisa ruim é o Pia. A estimativa de prejuízo que ele faz, hoje em dia, chega aos 10 milhões de reais perdidos. E não é exagero. O que era uma vida confortável virou poeira. E os problemas não pararam por aí. Em 2009, o nome de Pia apareceu nas páginas policiais,
acusado de envolvimento na morte de um mecânico. Anos depois, entre 2014 e 2020, voltou a ser preso diversas vezes por fraudes em caixas eletrônicos. O jogador foi pego instalando dispositivos de pescar envelopes em um caixa eletrônico na cidade de Americana. Uma vida que, de astro do futebol, virou manchete policial. Ele chegou a um ponto em que nem mesmo os amigos acreditavam mais em sua recuperação. Pia estava no fundo do poço, mas foi nesse abismo que ele decidiu reagir. Limpou-se, recomeçou. Hoje, aos 50 anos, é empresário de jogadores. Voltou a caminhar pelo mundo do futebol, agora empresariando atletas. E tenta usar tudo o que aprendeu, inclusive com os erros, para orientar os mais jovens. Eu converso com jogadores, com os pais, ensino como virar um grande homem, não só um atleta, diz ele. Trago os jogadores, converso com os pais, tanto profissionais como de base, de todas as idades e tal, aí em condições dele virar um grande jogador. Agora em paz. Mas a cicatriz ficou. Afinal, quantos talentos como Pia foram engolidos pela ilusão do dinheiro fácil? Marco Antônio. Imagine erguer a taça da Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. 2 vezes. Agora imagine, décadas depois, ser flagrado por anônimos em bares de esquina, longe dos holofotes, da glória e do respeito que um campeão mundial merece. Essa é a história de Marco Antônio Feliciano, o lateral que brilhou nas décadas de 60 e 70 e fez parte do elenco campeão da Copa de 1970, ao lado de lendas como Pelé, Tostão e Jairzinho. Ele também esteve na Copa de 1974 e chegou a disputar mais de 50 partidas com a amarelinha, mesmo não sendo titular absoluto. No auge, vestiu as camisas de clubes como Fluminense, Vasco da Gama e Bangu, e somou títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro e o Carioca. Marco Antônio! A carreira foi promissora, os salários expressivos para a época, a fama nacional. Mas bastou uma sucessão de escolhas erradas para colocar tudo a perder. Marco Antônio era conhecido pelos bastidores do futebol por sua generosidade e por suas noitadas. Costumava pagar festas para dezenas de amigos e, não raro, aparecia atrasado, ou sequer aparecia, nos treinos do dia seguinte. O álcool foi, aos poucos, substituindo a disciplina. E as amizades por interesse foram drenando o pouco que restava da fortuna que havia conquistado. Quando pendurou as chuteiras, em 1984, tentou seguir no mundo do futebol como empresário de jogadores, mas o sucesso foi passageiro. Sem novas fontes de renda e com um estilo de vida desregrado, o dinheiro evaporou. A imagem do campeão mundial começou a desaparecer da mídia e ressurgir de forma melancólica. Vídeos amadores o mostravam sentado em botecos do subúrbio carioca, visivelmente abatido, vivendo de forma simples e até mesmo precária. Hoje, aos 74 anos, Marco Antônio vive afastado da mídia, em uma vida discreta no Rio de Janeiro. Uma reportagem de 2024 revelou que ele acompanha com paixão o futebol amador, mas sua realidade é muito distante daquela que um dia brilhou sob os holofotes do mundo inteiro. E aí fica a pergunta: como o Brasil trata seus heróis? O que acontece quando a fama passa e só resta o silêncio? Jorge Mendonça. Ele tinha o talento de um craque e a ousadia de um ídolo. Jorge Pinto Mendonça encantava as torcidas com sua habilidade, sua frieza nas finalizações e sua presença de campo. Era tão bom que, em 1978, colocou ninguém menos que Zico no banco da seleção brasileira durante a Copa da Argentina. Não era qualquer um. Ao longo da carreira, brilhou por clubes como Náutico, Palmeiras, Vasco, Cruzeiro e Guarani, acumulando títulos e milhares de fãs. Era comparado a Pelé, inclusive por ter marcado 8 gols numa única partida,
Um feito que o rei também realizou. Mas, fora dos gramados, Jorge tinha um outro lado, muito mais sombrio. Um lado que o arrastaria para uma lenta e dolorosa queda. O álcool foi seu maior inimigo. Durante anos, a bebida o acompanhou como sombra. Por influência dela, se tornou agressivo, infiel, impulsivo. Sua vida familiar ruiu. Seu casamento com a mãe de seus 3 filhos terminou em brigas e mágoas profundas. Mesmo tendo investido boa parte do que ganhou em imóveis, Jorge Mendonça foi vendendo tudo, pedaço por pedaço, para sustentar os vícios e manter o estilo de vida agitado. O jogador, que já viveu no topo, acabou sem casa própria, morando com os pais no interior de São Paulo. Já no fim da vida, tentou recomeçar. Trabalhou com crianças na escolinha do Guarani, tentando passar adiante o que sabia de futebol. E de arrependimento, estava reconstruindo aos poucos, mas o corpo não aguentou. No dia 17 de fevereiro de 2006, Jorge Mendonça sofreu um ataque cardíaco fulminante e faleceu aos 51 anos de idade. Não houve homenagem em rede nacional, não houve multidões no velório, apenas silêncio. E a pergunta que sempre ecoa: quantos gênios ainda vão partir no esquecimento enquanto celebramos apenas seus gols no replay? Gilmar Fubá. Ele surgiu como promessa no coração do povo corintiano e se tornou realidade nos anos 90. Gilmar Fubá, nascido em agosto de 1975, parecia estar destinado a uma vida de glórias. Volante de raça, formado na base do Corinthians, ele não só conquistou títulos expressivos, como ainda levantou o tão sonhado Mundial de Clubes em 2000, um feito que eternizou seu nome na história do Timão. Na época, o futebol o levou a voos altos, passagens pelo Fluminense, Schalke 4 da Alemanha, clubes do Catar e da Coreia do Sul. Tudo isso antes de se aposentar pelo Santa Helena, de Goiás, em 2011. Com uma carreira sólida, contratos internacionais e salários de fazer inveja, ele poderia ter garantido uma vida confortável para sempre. Mas Gilmar escolheu o caminho das extravagâncias. Comprava carros de luxo como quem coleciona figurinhas, vivia cercado de amigos e pouco se preocupava com o amanhã. A falta de planejamento financeiro foi corroendo aos poucos tudo o que havia construído com suor nos gramados. E quando o futebol deixou de ser palco, o luxo virou silêncio. Em 2016, veio um golpe ainda mais cruel: um câncer raro. Gilmar quebrou o braço jogando uma pelada e, a partir dali, começou a sentir caroços crescendo em seu corpo. O diagnóstico caiu como um soco: mieloma múltiplo, um tipo agressivo de câncer na medula óssea. Sem dinheiro para o tratamento, ele passou a contar com a solidariedade de ex-companheiros de campo e amigos do mundo do futebol. Mesmo assim, mostrou força. Lutou bravamente, conseguiu se recuperar por um tempo e ainda teve a chance de voltar ao Corinthians. Agora fora das 4 linhas, trabalhando na captação de novos talentos para as categorias de base. Mas a luta foi dura e curta. No dia 15 de março de 2021, Gilmar Fubá partiu aos 45 anos de idade, sem fortuna, sem badalação, mas com o carinho eterno de quem viu nele mais do que um jogador, um símbolo de humildade e resistência. Agora te pergunto, como alguém que ergueu a taça mais cobiçada do futebol mundial termina pedindo ajuda para pagar um tratamento? Paulo César Caju. Imagine erguer a taça da Copa do Mundo de 1970 ao lado de Pelé e outros gênios do futebol, e anos depois, se ver vendendo a própria medalha para sustentar um vício. Essa é a história de Paulo César Lima, mais conhecido como Caju. Um jogador genial e reverente e que parecia ter nascido com o talento correndo nas veias. Caju foi estrela em grandes clubes: Botafogo, Fluminense, Flamengo, Grêmio, Olympique de Marseille, além da própria seleção brasileira. Em campo, desfilava classe.
Fora dele, encantava com sua fala afiada e personalidade marcante. Eu acho que até a partida contra o Vasco, nosso time já está com um entrosamento perfeito, nós temos as possibilidades de ganhar do Vasco e disputar a final do primeiro turno do Campeonato Carioca. Mas o brilho intenso também tem seu preço, e o de Caju foi alto. Tudo começou discretamente quando estava na França. A fama, o dinheiro e as companhias o levaram ao primeiro contato com drogas. No início, parecia só mais uma curiosidade. Mas em pouco tempo, virou dependência, e essa dependência durou quase 20 anos. Nesse período sombrio, Paulo César perdeu muito mais que patrimônio. Vendeu 4 imóveis na zona sul do Rio, perdeu carros, objetos pessoais e até a medalha da Copa de 1970, símbolo máximo de sua glória. Tudo para alimentar o vício. A cheiração me levou tudo, uns 10 milhões de reais. Ele confessou em uma de suas entrevistas mais impactantes. Aos poucos, o ídolo foi se isolando. Amigos se afastaram, oportunidades sumiram e a vida foi ficando cinza. Mas, surpreendentemente, Caju sobreviveu. Conseguiu sair da lama onde tantos outros ficaram presos. Hoje, aos 75 anos, ele vive uma nova fase. Tornou-se colunista da revista Placar. É constantemente homenageado pelos clubes onde jogou e é visto como uma lenda viva. Não só pelo talento, mas por ter vencido uma batalha que muitos não conseguem. Paulo César Caju se tornou um testemunho de que o vício destrói tudo, até mesmo os maiores campeões. E ainda assim, há esperança. E você acha que o futebol protege seus ídolos quando eles mais precisam? George Best. Se Pelé era o rei do futebol, George Best era o rebelde, o gênio. O ídolo que parecia saído de um filme dos Beatles, com rosto de galã, talento descomunal e uma vida tão intensa quanto autodestrutiva. Nascido na Irlanda do Norte, George encantou o mundo ao vestir a camisa do Manchester United nas décadas de 60 e 70. Era simplesmente impossível ignorá-lo. Com dribles desconcertantes e uma visão de jogo incomparável, ele levou o clube à conquista da Liga dos Campeões em 1968 e, no mesmo ano, ganhou a Bola de Ouro, prêmio máximo individual do futebol mundial. Ele tinha tudo: beleza, dinheiro, fama. Mas não tinha limites. Fora de campo, George vivia como uma estrela do rock. Se cercava de mulheres, carros de luxo e bebidas caras. A imprensa britânica o apelidou de o quinto Beatle. Tamanho era seu sucesso fora dos gramados. Mas essa vida glamourosa cobraria um preço altíssimo. O vício em álcool dominou sua rotina. Chegou ao ponto de faltar treinos, abandonar jogos e causar escândalos em público. O Manchester United tentou ajudá-lo, mas o talento já não era suficiente para esconder o caos. Quando percebeu, George já havia perdido tudo: a fortuna, os contratos publicitários, a carreira e a saúde. Aos 50 anos, fez um transplante de fígado com a condição de abandonar a bebida. Mas o vício era mais forte do que o bom senso. Ele voltou a beber e acelerou o próprio fim. No dia 25 de novembro de 2005, aos 59 anos, George Best morreu em um hospital de Londres, cercado por enfermeiros, mas longe dos aplausos e da multidão que um dia o idolatraram. Seus últimos anos foram vividos na penumbra da falência, da doença e do arrependimento. Em uma de suas últimas entrevistas, soltou uma frase que resume sua vida: "Gastei muito dinheiro com bebida, mulheres e carros velozes. O resto eu desperdicei." Triste, brilhante, inesquecível. E você? Acha que a fama demais pode destruir até mesmo os melhores? Marcelinho Paraíba. Ele tinha o estilo provocador, os chutes potentes, a cabeleira inconfundível e um talento que ninguém podia negar. Marcelinho Paraíba foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro dos anos 2000.
Dono de um meio-campo criativo e imprevisível, brilhou em clubes como Grêmio, São Paulo, Flamengo e, principalmente, no Hertha Berlim, da Alemanha, onde virou ídolo. Com uma carreira extensa e marcada por gols decisivos, Marcelinho acumulou uma fortuna que poucos jogadores alcançaram. Foram anos recebendo salários milionários, bônus de performance e contratos publicitários. Tudo para garantir uma vida confortável para ele e sua família por gerações. Mas o problema não foi ganhar. O problema foi gastar. Marcelinho entrou de cabeça na vida das celebridades. Mansões, carros de luxo, festas regadas a champanhe, viagens com dezenas de amigos pagos por ele. Em uma entrevista, chegou a dizer que levou 16 parceiros para morar com ele na Alemanha, bancando tudo. Qual o número máximo de amigos, parceiros que você levou para a Alemanha ao mesmo tempo? Acho que foi 16. 16? Que é isso, Marcelo? Tô falando. Do aluguel ao churrasco do fim de semana. A vida era uma eterna festa. Mas como toda festa, uma hora acaba. Vieram as polêmicas, discussões públicas, boatos de traições, acusações de agressão, problemas de saúde e um declínio técnico que o afastou dos grandes centros do futebol. E com a fama em queda, os contratos secaram, os amigos sumiram. E o dinheiro, que parecia infinito, escorreu pelos dedos. Marcelinho não chegou a ir à falência total, mas perdeu grande parte da fortuna que conquistou e sentiu o peso disso na pele. Em entrevistas recentes, demonstrou arrependimento. Gastei muito, fui inconsequente, não pensava no amanhã. Hoje, ele tenta recomeçar longe dos holofotes. Virou técnico do Nacional de Patos, clube do interior da Paraíba, e vive uma rotina simples, voltada ao futebol de base. Ainda luta contra os efeitos do passado, tanto na imagem quanto na saúde. A história de Marcelinho é mais comum do que parece. Um exemplo vivo de como o sucesso sem freio pode virar queda livre. E você, acha que ele ainda pode dar a volta por cima? E aí, qual dessas histórias mais te chocou? Você imaginava que jogadores tão famosos pudessem chegar a esse ponto? Comenta aqui embaixo qual caso te deixou mais impactado. Eu tô curioso para saber a sua opinião. Ah, e se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Tem outro vídeo aqui na tela que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica lá e vem comigo para mais uma história inacreditável do mundo dos famosos.